publicação sobre este tema e eu gostaria de inserir nessa publicação uma alusão ao direito brasileiro e eu gostaria de aferir se a minha proposta tem algum valor ou não. Portanto, nada melhor do que neste auditório fazer a proposta que é uma provocação. Esta proposta é uma proposta de alteração do Código Penal brasileiro e é a partir do Alternative Entwurf Wiedergutmachung, que é traduzido para quem não está familiarizado, projeto alternativo da reparação que já há muito tempo os alemães apresentavam. Portanto, baseado nesse projeto alternativo, fiz um estudo para ver se seria possível, como os autores do projeto alternativo fazem para o direito alemão, eles propõem alterações ao Código Penal alemão. Eu fiz um estudo para ver se também seria possível fazer essa alteração ao Código Penal português, concretamente o artigo 74, mas não é disso que eu vou falar agora aqui. Mas depois, então, fiz aqui um esforço para tentar alterar a doutora Ana Carla Bessa está a dizer, este professor é louco, eu venho aqui fazer propostas de alteração do Código Penal brasileiro, mas já vão perceber porque tem a ver com o tema, tem a ver com a justiça restaurativa. E a proposta de alteração parte do artigo 32 do Código Penal brasileiro. O Código Penal brasileiro tem 3 espécies de penas. Tem as penas privativas de liberdade, a pena de prisão. Se eu disser alguma asneira, o Vítor pisca-me o olho direito. Se eu estiver a dizer bem, pisca-me o olho esquerdo. Tem as penas restritivas de direitos e tem a pena de multa. São as três espécies de penas que estão previstas no Código Penal brasileiro. E depois, indo ao artigo 43 do Código Penal brasileiro, nós temos, nas penas restritivas de direitos, a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas e temos interdição temporária de direitos. E depois o artigo 44, nesta parte da restrição de direitos, tem umas palavras proverbiais, sacramentais, que me ajudam na minha proposta. Porque diz assim, enuncia no artigo 44 que as penas restritivas de direitos são autónomas e substituem as penas privativas de liberdade quando forem cumpridos os requisitos que estão inseridos nessa mesma norma, no artigo 44. Estes requisitos apontam no sentido das penas de prisão aplicáveis serem de limites baixos, portanto, só podem funcionar quando estamos a falar de prisão cujo limite é necessariamente baixo, não houver reincidência. Calma que eu sei, meu caro, eu estudei isso, tem calma, e a culpa, os antecedentes, a conduta social. Aquele é meu mestre nisto, não é? Por isso é que ele me está já a levar para outro caminho. A conduta social, a personalidade do condenado e as circunstâncias que cercam o facto apontarem numa certa desnecessidade de uma pena de prisão e se satisfizerem com penas restritivas de direitos. Portanto, sim, grosso modo, quando pudermos dispensar a pena de prisão salvaguardando os fins das penas que estão no Código Penal, então dispensamos a pena de prisão e aplicamos a pena restritiva de direitos. Para além de outros pontos descritos nesta norma, pode reter-se que, quando se trata de criminalidade punível, em concreto com pena de prisão considerada baixa, ou seja, até cerca de 4 anos, e a culpa e as exigências de prevenção geral e especial não se opuserem, as penas restritivas de direitos, então, em vez das penas de prisão, são as penas restritivas de direitos que são aplicadas. Portanto, o direito brasileiro assume uma coisa que os alemães vieram dizer no projeto alternativo, convém dizer. Neste ponto, o direito brasileiro anda à frente, porque o
Código Penal brasileiro é anterior e, portanto, pode-se dizer até que é precursor neste ponto relativamente ao projeto alternativo alemão. Porque, ao mesmo tempo que anuncia a substituição das penas privativas de liberdade por penas privativas de direitos, ou restritivas de direitos, assume uma coisa fundamental, que as penas restritivas de direitos podem e devem ser consideradas penas autónomas. E por isso é que no artigo 32, nas espécies de penas, além das penas privativas de liberdade e das penas de multas, também aparece como pena autónoma a pena restritiva de direitos. Por isso é que, portanto, de algum modo, ao direito penal brasileiro não é estranha a consideração de penas autónomas e distintas das clássicas penas de prisão e de multa. De algum modo, portanto, quando proscrutamos nas teorias da reparação, e aqui remeto para, nomeadamente, a teoria do professor Klaus Roxy, que é, de algum modo, a teoria que está vertida no projeto alternativo, diga-se de passagem. Quando proscrutamos nas teorias da reparação, posição segundo a qual a reparação, notem bem, a reparação, isto é o que é proposto no projeto alternativo alemão, a reparação deve constituir uma sanção autónoma no Código Penal, a par com as penas privativas de liberdade e com as penas de multa, que é a chamada terceira via das penas, a chamada Dritte Spur. Essa proposta foi muito discutida na Alemanha e não só, porque havia muitos autores que achavam que, para além das penas de prisão e da pena de multa, não fazia sentido, não havia lugar a uma sanção de tipo reparadora que tivesse autonomia. Ora, o professor Klaus Roxy defendeu exatamente o contrário e disse, não, a reparação deve aparecer como uma sanção autónoma, ele chamou-lhe a terceira via, Dritte Spur, e explicou porquê, e isso depois aparece vertido no projeto alternativo como proposta que, lamentavelmente, não chegou a passar e, portanto, não existe no Código Penal alemão. Não existe. Mas, de algum modo, sendo assim, nós encontramos, a partir do direito penal brasileiro, do Código Penal brasileiro, uma base de sustentação da autonomia da reparação como fonte, como sanção autónoma, como terceira via, se calhar dentro das penas restritivas de direito, se calhar fora. Já veremos qual é a minha posição. E então, a redação que eu proponho, a alteração que eu proponho no Código Penal brasileiro, é que o artigo 32, que tem três números, tivesse um quarto número, que no fundo corresponde à proposta do projeto alternativo, isto é, as penas são privativas de liberdade, restritivas de direitos, de multa e de reparação. E depois é preciso dar alguma consistência a esta proposta. Porquê? Porque o Código Penal brasileiro, para cada tipo de pena, faz um desenvolvimento, como é normal, para a pena de prisão, para a pena de multa, para a pena restritiva de direitos. Então, eu ensaiei um desenvolvimento para a reparação, caso este artigo que acabei de enunciar fosse alterado. Caso o artigo 32 tivesse um quarto ponto sobre a pena de reparação, como é que deveria ser a secção respectiva relacionada com essa pena, como é que deveria estar prevista no Código Penal. E basicamente deveria ser regulamentada em 3 pontos. Mais ou menos assim, o texto poderia não ser este, a professora Flávia vai já dizer que não concorda comigo, vai dizer que aqui tem uma vírgula a mais e ela normalmente tem razão, mas a ideia é esta. A pena de reparação, ou se quiserem, a sanção de reparação, porque eu aqui estou a utilizar a terminologia do Código Penal brasileiro, que é sempre pena, fala sempre em pena,
mas há uma discussão sobre isto, saber se deve chamar-se isto pena ou se deve chamar-se sanção, porque, enfim, pena tem um sentido um pouco diferente de sanção. Mas pronto, vamos seguir a terminologia do Código Penal brasileiro. O primeiro ponto seria mais ou menos isto: a pena de reparação poderá ser aplicada como substitutiva da pena privativa de liberdade ou da pena de multa quando, verificados os requisitos previstos para a aplicação da pena privativa de direitos, aqui os requisitos seriam os mesmos, partiríamos da mesma base, se revelar mais adequado ao caso concreto, desde que tenha sido resultado voluntário de um acordo entre infrator e vítima. E aqui entra o tema deste nosso evento. Porquê? Só uma pequena explicação sobre isto. Porque a aplicação de uma pena restritiva de direitos não pressupõe nunca um acordo entre infrator e vítima. Nunca. O juiz aplica uma pena restritiva de direitos independentemente de a vítima estar de acordo ou não. Quer dizer, é um poder que o juiz utiliza dentro da lei, mas que não tem que ter o acordo da vítima. Aqui a base é outra, e por isso é que eu acho que a reparação teria que ser uma pena distinta da restrição de direitos, porque a base é completamente diferente. Diferente em que sentido? No sentido que aqui existiria obrigatoriamente um acordo. Na restrição de direitos não há necessidade de acordo. O juiz decide e está decidido. Impõe a sanção. No caso da reparação, isso não é possível. Porquê? Porque a reparação só tem valor como pena autónoma, como sanção autónoma, quando ela decorre de um ato voluntário do próprio infrator. Ele quer reparar porque ele quer se reconciliar com o direito, ele quer ressocializar-se e quer reparar a vítima, os interesses da vítima. Ele faz questão disso. Portanto, há aqui uma adesão, um acordo, e, portanto, isto é uma nota que se diferencia da aplicação de uma pena restritiva de direitos que não requer nenhum acordo. Depois, 1.2, a pena de reparação poderá ser aplicada como suspensiva da pena privativa de liberdade. Portanto, no primeiro ponto, como viram, substitutiva. Aqui, suspensiva da pena privativa de liberdade ou de multa, quando for de acreditar que cumpra as finalidades daquelas penas, privativa de liberdade e de multa, por um período que não ultrapasse o previsto nos limites dessas penas, e a isso a vítima não se opuser. E aqui temos uma pequena nuance, que é o seguinte: não há acordo, aqui não há acordo, portanto, não há uma substituição da pena de privativa e da pena de multa, mas há reparação. O infrator pode reparar mesmo sem haver acordo com a vítima. E esse esforço de reparação não deve ser desaproveitado. E então, aqui pode funcionar como pena suspensiva da pena privativa de liberdade ou de multa, se a vítima não se opuser a isso, mas não como pena substitutiva. E, finalmente, em todos os casos, em todos os restantes casos, em geral, os esforços de reparação realizados voluntariamente pelo arguido serão tomados como atenuante penal quando, não sendo possível aplicar a pena de reparação nos termos do número 1 e não for dispensável a aplicação de uma pena privativa de liberdade ou de multa, seja de acreditar que isso ajudará na ressocialização do arguido. Quer dizer, nos casos em que nós não podemos dispensar a aplicação de uma pena de prisão ou de uma pena de multa, mas entendermos que houve um esforço de reparação, enfim, de arrependimento e de reparação do infrator, esse esforço deve ser aproveitado no sentido de atenuar a pena que for aplicada, de prisão ou de multa, no que diz respeito às exigências de prevenção especial ou de ressocialização. Esse esforço, digamos assim, evitaria essa parte da pena de prisão ou de multa. Porquê? Porque o arguido, de alguma forma, o infrator, de alguma forma, já está, digamos assim, num processo de ressocialização ao realizar
atos de reparação. Bom, e as questões que se colocam aqui é, então, que conteúdo poderia ter a pena de reparação, conteúdo concreto, e que processo deveria seguir-se para se atingir o acordo? Sobre isto também, o projeto alternativo tem propostas claras, e aqui eu não digo mais do que está mais ou menos escrito. Quanto ao conteúdo da sanção, devendo ser objeto de acordo, sempre, não deveria haver uma tipificação de espécie de reparação. Ao contrário do que se passa com as outras penas, aqui não há necessidade de tipificar penas de reparação. Isso seria, aliás, contraditório com a própria essência e finalidades que lhe estão subjacentes, porque se há um acordo, o acordo tem que ser o mais livre possível para que infrator e vítima o possam conformar sem estarem, digamos, limitados por um espartilho que a própria lei colocasse. Claro que haveria sempre um limite. Qual seria? Não ser inconstitucional, como é evidente. A vítima e o infrator não podem acordar, por exemplo, durante um ano você vai ser meu escravo. Não pode, mesmo que o infrator dissesse, aceito, mas o juiz diria não, ou o procurador, o promotor diria não, porque isso é inconstitucional. Ou ilegal, também não podia ser inconstitucional ou ilegal, e que o tribunal considerasse, isto é fundamental, que essa sanção, estabelecida por acordo entre infrator e vítima, cumpriria as exigências que, ao caso, coloca o sistema penal, nomeadamente as exigências